Então aqui a gente vai entrar no período do Trotsky antes da Revolução de Outubro, que é um período, gente, que vocês não vão ver os trotskistas falando sobre. E aí é que a gente manda aquele porquê será, né? Então assim, os trotskistas, de duas uma, ou eles simplesmente ignoram o fato de que o Trotsky não era bolchevique até a prorrogação dos 45 do segundo tempo da Revolução, ou eles diminuem muito o papel que o Trotsky teve como menchevique. What? Bro, what are you talking about, man? Não tem problema nenhum para os trotskistas comentarem a respeito dos desenvolvimentos teóricos do Trotsky antes de 1917. A ruptura entre Trotsky e Lenin é bem conhecida. Na verdade, a importância do período anterior a 1917 é fundamental por conta da Revolução de 1905 e o fato de ela ter representado um ensaio ou uma antessala da Revolução Socialista de outubro de 1917. É claro, é indispensável para o Ian provar que esse mencionado período de ruptura entre Lenin e Trotsky, que se inicia em 1903, além de eventuais desacordos entre os dois revolucionários depois de 1917, supostamente confirmaria a tese que o Ian tenta sustentar, de que Trotsky e Lenin teriam sido diametralmente opostos. A gente vai demonstrar aos poucos a falsidade completa dessa tese. O que eu vou comentar nesse trecho tem um link essencial com os próximos pontos da nossa refutação, e tem uma relação com a concepção de revolução permanente do Trotsky, que vai ser explicada em detalhes mais para o final do vídeo. Por enquanto, vou dizer apenas que o centro das divergências entre Lenin e Trotsky não era a teoria de Trotsky da Revolução Permanente, e sim a sua atitude conciliadora entre as duas facções do Partido Operário Social Democrata Russo. I did what I had to do. But what you had to do was not what had to be done. At least I didn't destroy the party. Yesterday the party was made, not destroyed. You seem to think a party is an organization for the deliberation of complex moral choices, a sort of political sewing circle. Well, you will not find the Tsar and von Plehve and Trepov and Witter and the state apparatus sitting around deliberating moral choices. They are organizing their defenses. And there is only one slogan that will defeat them: Salus populi lex suprema est. In revolutionary language, the success of the revolution is the supreme law. Now, until you can say that, comrade, and mean it, history will have no use for you. I suppose that will depend on who writes the history. E aqui cabe um parênteses. Na época, todos os marxistas se consideravam sociais-democratas. Não tinham um partido comunista propriamente dito, embora a tradição fosse a mesma da Liga dos Comunistas, fundada por Marx e Engels. Look at them. Who are these? Social democrats, dreamers mostly. Marxists, they call themselves. O primeiro partido social-democrata foi o Partido Social-Democrata Alemão. A partir de agora, para evitar ter que repetir esse palavrão, toda vez que eu disser POSDR, eu vou estar me referindo ao Partido Operário Social-Democrata Russo. A divisão do Partido Social-Democrata em duas facções aconteceu após o segundo congresso do POSDR de 1903, em que diferenças entre os dirigentes, que no começo pareciam pequenas, acabaram fragmentando o partido em duas tendências: a bolchevique, maioria, contra a menchevique, minoria. A tendência bolchevique era liderada por Vladimir Lenin e a tendência menchevique por Julius Martov. Party morality isn't simply loyalty to the party. It's the highest level of ethical consciousness yet afforded the human species. Metaphysics, Julius! No que consistiam as diferenças entre as duas facções? Eu poderia resumir em três. A primeira está relacionada com a forma de organização e função do Partido Social Democrata. A segunda está relacionada com o papel dos camponeses na Revolução. E a terceira está relacionada com o próprio caráter da Revolução Russa, ou seja, a forma que ela se configuraria. Essas diferenças não estavam totalmente claras em 1903, mas elas se tornaram definitivas em 1917. Em agosto de 1903, o Congresso do POSDR se reúne em Londres.
Lenin informa sobre o problema do campesinato, que suscita vivos debates. Para boa parte dos delegados, entre eles os futuros mencheviques, os camponeses só formariam uma espécie de massa obscurantista. Wrong again, friend. There will be no revolution in Russia based upon the peasant. Read some Marx, man. Lenin os recorda das palavras de Marx em 1852, afirmando que o campesinato pode ser tanto representante do passado como do futuro. É também nesse congresso de intensos debates que Lenin polemiza com Martov sobre o artigo 1º dos estatutos partidários, sobre a definição do que é um membro do partido. If we adopt Comrade Lenin's formula, we shall be throwing overboard a section of those who, even if they cannot be admitted to an organization, are nevertheless party members. We are a party of a class, comrades. We must take care that we do not leave outside the party ranks those people who consciously, though perhaps not very actively, associate themselves with our party. You're confusing a party with a movement, comrade. They're not the same thing. No, comrade, it is you who are confused. You confuse the party with a bunch of professional thugs who will do your Argument, comrades. Reserve your abuse for the enemy. I look forward to the day, comrades, when every striker, every demonstrator against the Tsar and his regime accounts for his actions by stating, I am a member of the Social Democratic Party of Russia. If you support that hope, you will support this motion. Comrade Lenin. Thank you, Comrade Chairman. Comrades, you've heard the arguments, Martov's and mine. What we're arguing about is both an image and a reality. If you support my motion, you vote for coherence, organization, discipline. Above all, for power at the center. You will say, in effect, that it is important to distinguish between those who belong to the party and those who associate themselves with it. You will make the necessary distinction between an entire class shaped by capitalism and its vanguard, the party. The title party member is a fiction if it cannot be made to correspond to the facts. Capitalism is bound to weigh down wide sections of the working class with oppression, disunity, stultification. Social democracy seeks to lift the worker out of his present level of consciousness to a genuinely revolutionary one. But if we fail to recognize the distinction, there is no way we can achieve that. Vote for Martov's proposal and you create a tea party. Not a party of revolutionaries ready to lead a class into battle. Lenin define uma exigência histórica do movimento operário. Para ser considerado membro do partido, é necessário pagar uma cotização regular a um de seus organismos de base. O membro, em última instância, pode dar sua opinião sobre as decisões do partido. Não é assim para o simpatizante. Lenin sublinha que o controle dos simpatizantes sobre o partido não é mais do que uma ficção. Martov dissolve totalmente o conceito de partido. Para ele, o Partido Operário é mais um estado de ânimo do que um organismo com fronteiras delimitadas. Assim, ele diz que cada grevista, cada manifestante, ao tomar a responsabilidade de seus atos, pode declarar-se membro do partido. Então, fazer greve e manifestar-se equivalem à adesão do partido? Que sindicato pode deduzir que os grevistas e os manifestantes são de fato seus membros? O Congresso aprova o artigo 1º do Martov, por 28 votos contra 22, e uma abstenção. A votação sobre a emenda de Lenin, relativa à contribuição econômica dos membros, é aprovada por 26 contra 18. Aqui vou abrir mais um parênteses de que existe uma interpretação muito comum, muito conhecida e que é amplamente difundida, de que o artigo 1º proposto por Lenin definiria uma absorção da existência inteira no trabalho do partido, a subordinação total à sua disciplina, concebida de maneira muito severa. Um partido muito compacto de revolucionários profissionais dispostos a atuar como soldados e os oficiais de um exército sob um único comando. Outros autores, no entanto, como Jean-Jacques Marie, rebatem essa falsa interpretação. Jean-Jacques Marie comenta que isso é dizer o que não está dito. O mesmo Lenin, por outro lado, insistiu: não há que pensar que as organizações do partido só devem estar compostas de revolucionários profissionais. Necessitamos
das mais diversas organizações de todo tipo, de todas as características, de todos os estilos, desde as organizações mais estreitas e mais conspiratórias até as outras mais amplas, livres, organizações soltas. Em 17 de agosto, acontece um golpe teatral. 5 delegados da Bund, a União Judaica Federalista, furiosos que a maioria se opôs a uma votação específica sobre a igualdade das línguas no Império Russo, decide abandonar o Congresso e o POSDR. Mais 2 delegados, economicistas, abandonam o Congresso. Para o grupo de Martov, é um golpe duro. Os partidários de Lenin, minoritários sobre os estatutos, se convertem assim em majoritários quando o Congresso vota com papéis secretos, por 24 votos contra 20 abstenções. Essa é uma vitória efêmera para o Lenin. Ele é derrotado amplamente no Congresso da Liga dos Sociais-Democratas no Estrangeiro, que reúne todos os militantes exilados, da qual ele havia sido delegado no Congresso. Que o Lenin fala que o Trotsky ficou ao lado dos mencheviques, né? É o que ele fala aqui. Um ardente menchevique. Ao final de 1903, Trotsky era um ardente menchevique. Era esse período. O Trotsky ficou do lado da linha do Martov. Então, ele não só se uniu ao Martov, como ele se opunha abertamente à concepção leninista de partido. O Trotsky era contra um partido com hierarquia, com dirigentes mais altos e dirigentes mais baixos. O Trotsky era contra o princípio da minoria se submetendo à decisão da maioria. É mesmo? Aí o Lenin, ele comenta essa postura do Trotsky. O Lenin diz que essa postura do Martov e do Trotsky é uma postura pequeno-burguesa, de individualismo pequeno-burguês. Como assim a minha pauta foi derrotada em congresso pela maioria? Isso tá errado. Ninguém consultou se eu queria ser derrotado pela maioria. Essa aqui é a crítica que o Lenin faz nesse livro famosíssimo dele, Um Passo Adiante, Dois Passos Atrás. Inclusive, que é o livro que tem a famosa frase: na disputa pelo poder, a classe trabalhadora só tem a sua organização. Então, o Trotsky, ele responde o Lenin nessa época. Ele escreve um texto chamado Nossas Tarefas Políticas, em 1904, que é um texto criticando 2 textos do Lenin. O que fazer e Um Passo à Frente, Dois Passos Atrás. E uma das críticas que ele faz, que eu acho mais curiosas, assim, é que o Trotsky diz: quando Lenin defende que dentro do partido de vanguarda nós temos que ter diferentes ramos de atividade revolucionária, dependendo da habilidade de cada integrante do partido, isso é muito semelhante à divisão do trabalho nas fábricas, como se o operário fosse uma mera engrenagem de uma máquina. Então é daí que vem essa citação aqui. Então esse trecho particularmente do Trotsky nas Nossas Tarefas Políticas é falando a respeito da postura do Lenin em dizer que dentro do partido pessoas com habilidades específicas deveriam tocar tarefas específicas de acordo com as suas habilidades. E aí o Trotsky faz um paralelo disso com a atuação nas fábricas. Na verdade, ele não disse nada de novo aqui, né? Absolutamente nenhuma novidade. Sequer nenhum trotskista nega isso. O Trotsky de fato combateu por 14 anos as ideias, as concepções leninistas de partido, certo? Essa era a diferença fundamental entre o Lenin e o Trotsky, e que foi mantida até 1917. Só que, a partir de 1917, não existem mais divergências fundamentais entre Lenin e Trotsky. As únicas divergências são por caracterizações mais específicas, problemas mais específicos, conjunturais, como aliás existem entre quaisquer 2 indivíduos diferentes, mesmo que sejam membros do mesmo partido. O Trotsky abandona sua concepção de partido. Ele mesmo passa a reconhecer que estava equivocado em relação a isso. A forma de organizar um partido, a forma leninista de organização partidária é mais avançada. Não apenas isso, mas o Trotsky também abandona sua posição mais conciliatória ao longo do caminho. Isso é reconhecido pelo próprio Lenin. Está em evidência, por exemplo, no discurso que Lenin faz no Comitê de Petrogrado, em novembro de 1917, 3 anos depois da escrita do rompimento da unidade sob a camuflagem dos clamores pela unidade. Se discutia então a questão do acordo com os mencheviques e os socialistas revolucionários. Os partidos dessa aliança entre os bolcheviques tentaram, embora muito timidamente, fazer uma alusão ao trotskismo. E o que o Lenin respondeu? Acordo? Mas nem posso tomar isso a sério. Trotsky já declarou há muito tempo que nenhum acordo é possível. Trotsky o compreendeu e desde então não houve melhor bolchevique do que ele. É até engraçado eu usar esse texto de exemplo, porque o Trotsky redigiu ele numa época em que ele começava a se afastar das posições dos mencheviques. Foi mais ou menos por essa época que ele começou a atacar as posições dos mencheviques. Em sua biografia de Trotsky, Jean-Jacques Marie explica a situação. Em setembro de 1904, o novo ministro do interior da Rússia, o príncipe Sviatopolk Mirsky,
Expande o campo de competência dos Zemstvos, que eram os centros de administração local, produzidos nas reformas do czar Alexandre II em 1864. O príncipe então autoriza a aparição de um jornal liberal. Os liberais burgueses organizam uma campanha de banquetes dos Zemstvos para reivindicar a ampliação das liberdades. O Iskra menchevique os apoia. Trotsky denuncia esse apoio numa violenta carta aberta aos mencheviques. Plekhanov se nega a publicá-la. Martov cede. Em 20 de outubro, Trotsky começa um ataque aos políticos burgueses liberais. Ele diz que estes não buscam mais do que substituir os maus conselheiros burocráticos do czar por representantes eleitos do povo, não para expressar a vontade popular soberana, e sim para ajudar o monarca. Mesmo antes de lutar pela nova Rússia, eles estendem a mão para a velha para chegar a um acordo. Ele redige um folheto às pressas denunciando a vilaneza da burguesia liberal e o envia ao editor do Iskra, que se mostra bem reticente. Os burgueses liberais, afirma Trotsky, temem mais a revolução do que o czar. Portanto, não é possível apoiar-se neles nem apoiá-los. A classe operária deve buscar uma aliança com o campesinato, em que ele vê um reservatório considerável de energia revolucionária. Trotsky rompe assim com os mencheviques, que sustentam uma burguesia liberal unicamente preocupada, na sua opinião, por consolidar o regime czarista por uma injeção de constitucionalismo. Essa análise deveria tê-lo aproximado de Lenin, mas isso não acontece. Nessa época, Lenin se demite da redação do Iskra. Logo ele, que fizera do periódico o eixo central da construção do partido, vai permanecer 3 meses sem nenhum órgão de imprensa. Em 1904, a maioria do Comitê Central Bolchevique se inclina pela reconciliação com os mencheviques. Lenin os qualifica do quê? De conciliadores. Nesse período, o Lenin recolhe derrota atrás de derrota e se torna uma minoria no Comitê Central, que o repreende inclusive por convocar um terceiro congresso e o convida a parar de propagandear essa proposta. Antes, havia ficado sem resposta dos conciliadores do Comitê Central por conta da sua petição alarmista devido à falta de dinheiro. Óbvio. Depois o Lenin disse que o Trotsky tomou uma posição vacilante. Tá vacilando aonde? Sua teoria esquerdista absurda da revolução permanente. Vai lá. Proletariado não devia se aliar com a burguesia, mas também não deve se aliar com o campesinato. O proletariado deveria conduzir a revolução sozinho. O czarismo deveria ser substituído por um governo operário, sem aliança campesina. Errou! Bem, se vocês se lembram, eu já dei uma pista de como essa afirmação é completamente falsa, porque o Trotsky não defendia que o proletariado não deveria se unir ao campesinato. Muito pelo contrário, o Trotsky elaborou a consigna de ditadura do proletariado apoiada pelo campesinato. A discordância de Lenin e Trotsky sobre a relação entre proletariado e campesinato não era essa. O Ian não teria cometido essa falsificação se tivesse apenas consultado as obras que ele mesmo usou de referência. O Trotsky explica o seguinte no livro A Revolução Permanente, no capítulo 3 Elementos da Ditadura Democrática. Teórica e politicamente, não discutíamos o fato da colaboração dos operários e dos camponeses, e sim o programa dessa colaboração, as formas dos partidos e os seus métodos políticos. Nas revoluções passadas, os operários e os camponeses colaboraram sob a direção e a égide da burguesia liberal, ou de sua fração democrática e pequeno-burguesa. Lenin colocou a questão de uma união dos operários e dos camponeses, irredutivelmente hostil à burguesia liberal. Tal aliança nunca existira na história. Tratava-se de uma experiência nova, por seus métodos de colaboração das classes oprimidas da cidade e das zonas rurais. O que estava na discussão não era se o proletariado e o campesinato deveriam se unir contra a burguesia liberal, mas a forma política dessa união. O Trotsky explica isso com muita clareza. É certo que Lenin se recusou a decidir previamente qual seria a organização política do partido e do Estado sob a ditadura do proletariado e dos camponeses, embora pusesse em primeiro plano a colaboração dessas duas classes em oposição à burguesia liberal. Poderá e terá o campesinato tempo suficiente para construir um partido independente?
Formará esse partido a maioria ou a minoria no governo da ditadura? Qual será o peso dos representantes do proletariado do governo revolucionário? Todas essas questões não podiam ser resolvidas a priori. O pensamento de Lenin sempre foi flexível. Ele mudou suas interpretações sobre a concepção da ditadura democrática em várias ocasiões. E por quê? Porque ainda havia algo para solucionar, que era a grande incógnita da forma política da revolução, o campesinato. Não à toa, os radicais russos chamavam o camponês de esfinge da história russa. A questão mais importante era saber se o campesinato seria capaz de formar um partido político independente. E essa questão que não tinha uma solução prévia. Caso a resposta fosse afirmativa, a ditadura democrática seria realizada no sentido mais espontâneo e direto, ou seja, com uma participação secundária de um governo revolucionário. Caso, porém, a situação fosse outra e o campesinato, por conta de uma situação intermediária e composição heterogênea, não pudesse criar um partido independente ou seguir uma linha política independente, possibilitaria o surgimento da ditadura do proletariado diretamente da Revolução Democrática. Segue o Trotsky. É claro que nada disso significa ignorância, a negação ou a subestimação dos camponeses. Nem mesmo se poderia falar de ditadura proletária na Rússia se a questão agrária não tivesse tido uma importância decisiva para toda a vida social e se a Revolução Camponesa não tivesse adquirido tanta profundeza e um alcance tão gigantesco. Mas o fato da Revolução Agrária ter criado condições favoráveis à ditadura do proletariado foi determinado pela incapacidade dos camponeses resolverem o seu problema histórico com suas próprias forças e sob sua própria direção. Nos países burgueses modernos que, embora atrasados, já entraram no período da indústria capitalista e estão ligados entre si pelas estradas de ferro e pelo telégrafo, e com isso nos referimos tanto à Rússia como à China e à Índia, o campesinato ainda é menos capaz de desempenhar um papel político dirigente ou mesmo independente do que na época das antigas revoluções burguesas. O fato de eu sempre ter insistido nesse pensamento constitui um dos pontos essenciais da teoria da revolução permanente, serviu de pretexto, aliás, de todo insuficiente e fundamentalmente errôneo, para me acusarem de ter subestimado os camponeses. E aí, qual que é a leitura que o Trotsky faz? E é uma leitura muito, muito antimarxista. Não, você é burro. Porque ela é baseada em nada, ela é baseada em conjectura. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. O Trotsky dizia, nós devemos conduzir imediatamente uma revolução socialista, imediatamente. Quando essa revolução socialista acontecer, o campesinato vai se revoltar contra o Estado socialista, porque quando nós mexermos na propriedade privada, nós vamos mexer nos interesses dos camponeses, os camponeses vão se revoltar contra nós, mas, e aí que vem a genialidade do cara, a revolução proletária na Rússia iria despertar o coração dos proletários na Europa. E aí, na Europa, ia ocorrer revoluções no centro do capitalismo, na Alemanha, na França, na Inglaterra, e aí os proletários da Europa, que eram os países mais avançados, iriam vir a socorro da Rússia. Tá, deixa eu entregar um pouco de contextualização para desmentir algumas das muitas besteiras que acabaram de ser escutadas. À luz do balanço da Revolução Russa de 1905, durante o período da grande repressão do czarismo sobre os trabalhadores, coordenada por Stolypin, presidente dos ministros do czar, iniciou-se entre os marxistas russos um grande debate sobre qual seria o caráter da revolução na Rússia. A concepção mais aceita e difundida entre os sociais-democratas naquele tempo era a concepção dos mencheviques. Na visão deles, a revolução seria somente uma revolução democrática, à moda das antigas revoluções burguesas. Portanto, essa concepção dava como certa a função da burguesia enquanto dirigente do processo revolucionário nacional, que derrubaria o czarismo e inauguraria uma nova etapa. Esta preconizava um longo desenvolvimento capitalista sobre um regime político constitucional de liberdades democráticas, legislação liberal, enfim, uma etapa de democracia burguesa. A função do Partido Social Democrata, portanto, deveria ser a de ocupar as cadeiras da oposição no regime burguês. A luta pelo socialismo só se tornaria viável, portanto, após um longo período de desenvolvimento capitalista. Lenin partia de uma concepção diferente. Ele concordava que a revolução seria democrático-burguesa,
mas discordava que o papel dirigente dessa revolução caberia à burguesia russa, a qual ele considerava desde o princípio incapaz de realizar as tarefas democráticas da revolução. Em sua formulação, os camponeses e os operários agiriam em colaboração independente e totalmente oposta da direção liberal burguesa. Tal colaboração era algo inaudito na história das revoluções democrático-burguesas. As classes vitoriosas, portanto, cumpririam as tarefas democráticas imediatas, em especial a nacionalização da terra e sua distribuição aos camponeses. O regime político que ficaria encarregado de levar a cabo essas transformações sociais era chamado por Lenin de ditadura democrática de operários e camponeses. A possibilidade mais plausível para Lenin seria um governo de maioria camponesa. Neste cenário, a classe operária deveria manter sua independência de classe, tanto em relação à burguesia como em relação ao campesinato. Havia ainda uma terceira concepção da Revolução Russa, elaborada por um bielorrusso, membro do Partido Social Democrata Alemão, chamado Israel Lazarevich Gelfand, mais conhecido como Alexander Parvus. Partindo de uma antiga análise de Marx sobre as revoluções europeias de 1848, Parvus empregou o conceito estratégico que passou a chamar de Revolução Permanente. Parvus buscou compreender as razões sociológicas e políticas para a impotência da burguesia russa, o papel de liderança do proletariado na revolução, a concepção da unidade global do mercado mundial, assim como a missão de vanguarda do proletariado na Revolução Mundial. Dessas premissas, Parvus desenvolveu o conceito de democracia dos trabalhadores, que era entendida por ele como uma fase modificada do desenvolvimento capitalista. Essa democracia de trabalhadores consistiria em um Estado burguês governado por um partido de tipo trabalhista. Na visão de Parvus, a revolução não poderia, sob nenhum aspecto, introduzir o socialismo à Rússia. Isso só poderia ocorrer quando o país atingisse um alto grau de desenvolvimento industrial e a classe trabalhadora formasse a maioria da população. Parvus acreditava em uma mobilização camponesa, que poderia inclusive enfraquecer o governo, mas que seria incapaz de se constituir como o exército revolucionário compacto. Isso lembra algo a vocês? Pois é, foi o Parvus quem propôs a consigna de governo operário, e não o Trotsky. Pelos motivos já mencionados, foi Parvus quem considerou impossível uma revolução socialista na Rússia. Tocando rapidamente em um assunto relacionado, naquela época, boa parte do acesso que Lenin teve à teoria da Revolução Permanente foi através dos escritos de Parvus ou por citações de segunda mão, como as feitas por Martov em suas cartas polemizando com Lenin. Com a repressão czarista, a obtenção de material redigido por revolucionários era uma tarefa árdua. O mundo dos imigrados e fugitivos políticos não era exatamente um ambiente propício para obter a precisão necessária em polêmicas teóricas. Confinado na prisão de Pedro e Paulo, uma das 20 prisões que enfrentaria em sua vida, Trotsky elaborou os primeiros rascunhos para a sua teoria da Revolução Permanente. As definições emprestadas desse primeiro rascunho vieram de Parvus. O ensaio de Balanço e Perspectivas recapitula a maioria das descobertas mais importantes deste último. Trotsky partiu das mesmas premissas, mas desenhou conclusões totalmente distintas. Para Trotsky, a revolução também começaria como democrático-burguesa, mas se transformaria em uma revolução socialista em um processo expansivo. A revolução permanente, no sentido que Marx agregou a esse conceito, significa uma revolução que não faz compromisso com nenhuma forma de domínio de classe, que não para no estágio democrático, que segue adiante até as medidas socialistas e a guerra contra a reação de fora. Isto é, uma revolução em que cada estágio sucessivo é enraizado em seu precedente, e que só pode terminar na completa liquidação da sociedade de classe. O poder provisório do proletariado, adquirido pelo sucesso da Revolução Democrática e nas circunstâncias e limites do regime de democracia dos trabalhadores, haveria de transcender esses mesmos limites sob a pressão da revolução. A revolução não poderia ser contida dentro de limites artificiais. Ela só poderia daí se expandir. A cooperação entre proletariado russo e proletários da Europa Ocidental deveria tornar possível para os trabalhadores russos não apenas tomarem o poder, mas dar os primeiros passos na direção do socialismo. Trotsky criticava a fórmula de Lenin da ditadura democrática do proletariado e dos camponeses apenas porque ela não especificava a classe dirigente do governo. Para Trotsky, o campesinato era incapaz de conduzir um projeto político independente. O
campesinato pendia para se apoiar em uma das duas classes fundamentais, no proletariado ou na burguesia. O proletariado seria, por exatamente esse motivo, a classe responsável por impulsionar a revolução, pois era a única capaz de cumprir as tarefas da Revolução Democrático-Burguesa até suas últimas consequências, isto é, expropriar as terras dos latifundiários, realizar a distribuição de terras para os camponeses, garantir as liberdades políticas para todo o país e sua independência nacional. A questão do papel da Rússia para Trotsky não era a impossibilidade da construção do socialismo naquele país. Para Trotsky, a Rússia representava a vanguarda e a antessala da Revolução Socialista dos países europeus. Essa se tornou a visão dominante do Partido Comunista e da Internacional Comunista após a concretização das conquistas de outubro de 1917. A Revolução Permanente não passou ao largo da vida, ao contrário, foi comprovada pela experiência concreta. Ainda vou retomar esse assunto da Revolução Permanente com mais detalhes na próxima parte do vídeo, em que o Ian aborda essa questão de maneira mais direta. E aí ele faz o primeiro esboço da Revolução Permanente nesse texto, Resultados e Prospecções, de 1906. E aí o Lenin critica essa posição. Aqui nesse texto, Duas Vias da Revolução, de 1915. O que o Lenin tá falando aqui? Não existe condição material que faça com que o Trotsky veja que a teoria dele não faz sentido. E novamente, o Trotsky ia defender essa caralha até a morte dele. Então o Lenin está falando, a teoria da Revolução Permanente do Trotsky, que pressupõe que o proletariado não vai se unir com o campesinato e, sobretudo, vai ser combatido pelo campesinato, tá ajudando os liberais. O trotskismo, ele, por mais que ele tenha a terminologia ultra-esquerdista, a terminologia ultra-revolucionária, ele, na prática, funciona a favor dos liberais. Na prática, também, essa teoria do Trotsky se aproxima muito mais do menchevismo, porque ela desacredita na capacidade do proletariado de construir a ditadura do proletariado na Rússia. Não! Mas ele sempre vai defender que é impossível construir o socialismo na Rússia sem uma revolução na Europa, mesmo depois da Revolução de Outubro. Eu não tô louco! Eu não tô louco! De novo, bastava ter consultado o livro que você usou como referência, cara. Então, se a gente fizer um confronto entre as duas fórmulas, a da Revolução Permanente versus a ditadura democrática, para confirmar se elas são tão distantes assim mesmo uma da outra. No verão de 1905, antes da greve geral de outubro e da insurreição de dezembro em Moscou, Trotsky escreveu no seu prefácio aos discursos de La Salle: é mais do que evidente que o proletariado cumpre sua missão apoiando-se, como fez outrora, a burguesia, o campesinato e na pequena burguesia. O proletariado dirige o campo, incorpora-o no movimento, interessa-o no bom êxito dos seus planos, mas é sempre ele o chefe. Não é a ditadura do proletariado e dos camponeses, e sim a ditadura do proletariado apoiada nos camponeses. Agora vamos comparar essas palavras que Trotsky cita no artigo polaco dele em 1909 com as de Lenin, escritas também em 1909, imediatamente depois da conferência do partido que, por influência de Rosa Luxemburgo, substituiu a antiga fórmula bolchevique pela da ditadura do proletariado apoiada nos camponeses. Respondendo às acusações dos mencheviques, que o acusavam de ter mudado radicalmente de posição, Lenin responde: a fórmula escolhida pelos bolcheviques é esta: o proletariado conduzindo atrás de si os camponeses. Não é evidente que o pensamento de todas essas fórmulas continua a ser o mesmo? Que ele traduz precisamente a ditadura do proletariado e dos camponeses? Que a fórmula o proletariado apoiado nos camponeses continua inteiramente nos quadros da mesma ditadura do proletariado e dos camponeses? Ou seja, Lenin interpreta a sua fórmula de um modo que exclui a ideia do campesinato como um partido independente e predominante no governo revolucionário. O proletariado conduz e se apoia no campesinato. Portanto, o poder revolucionário se concentra nas mãos do partido proletário. Era justamente isso que consistia o ponto essencial da teoria da Revolução Permanente. O Trotsky ainda faz o favor de, nesse mesmo livro, citar o trecho que o Lenin escreveu a respeito dele em 1909, sobre as divergências entre eles. Diz Lenin: o próprio camarada Trotsky admite em seu raciocínio
a participação dos representantes da população democrática no governo operário, isto é, a possibilidade de um governo composto dos representantes do proletariado e dos camponeses, quanto à condição em que se poderia admitir a participação do proletariado no governo revolucionário, é uma questão muito diferente, sobre a qual talvez os bolcheviques estejam ainda menos de acordo com os sociais-democratas polacos do que com Trotsky. Mas o problema da ditadura das classes revolucionárias não pode, de modo algum, reduzir-se ao da maioria num governo revolucionário ou às condições de participação dos sociais-democratas em um governo qualquer. O que esse trecho do Lenin quer dizer? O Trotsky explica. Nessa citação, Lenin reitera: Trotsky aceita um governo composto dos representantes do proletariado e dos camponeses, o que significa que não salta por cima desses últimos. Lenin acentua que o problema da ditadura não se reduz à simples questão da maioria num governo, que é inteiramente indiscutível. Mas embora o problema da ditadura revolucionária dos operários e dos camponeses não se reduza à questão da maioria no governo, esta se apresenta da maneira decisiva em caso de vitória da revolução. Como vimos, Lenin faz uma reserva prudente para qualquer eventualidade. Se tratasse da participação do partido no governo revolucionário, é possível que estivéssemos em desacordo com os camaradas polacos e com Trotsky no que diz respeito às condições dessa participação. Tratava-se, pois, de uma divergência possível, na medida em que Lenin admitia teoricamente a participação dos representantes do proletariado num governo democrático como minoria. Mas os fatos provaram que os nossos caminhos não eram diferentes. Em novembro de 1917, no grupo dirigente do partido, houve uma luta violenta em torno da questão de uma coligação governamental com os socialistas revolucionários e os mencheviques. Lenin não protestou, em princípio, contra essa coligação numa base soviética, mas exigiu categoricamente uma maioria bolchevique solidamente garantida, e eu marchei ombro a ombro com Lenin. E aí o Lenin comenta esse episódio todo do Bloco de Agosto, que são as pessoas que se uniram em Viena para formar um partido novo e liquidar o partido clandestino, etc. Ele comenta isso aqui, desagregação do Bloco de Agosto. O que o Lenin tá falando aqui? O Trotsky ficar do lado dos liquidacionistas, ficar do lado do Bloco de Agosto, só mostra o quão esquizofrênico a política do Trotsky é. Ele não tem opinião nenhuma sobre nada. E aí depois disso, o Trotsky funda essa revista Borba, que era uma revista para, nas palavras do Trotsky, combater o faccionismo. Quem que o Trotsky acusa de faccionismo? Os bolcheviques. E aí aqui nessa revista Borba, sobre o divisionismo bolchevique, numerosos trabalhadores avançados, em uma situação de total confusão política, muitas vezes tornam-se agentes ativos de uma divisão, por causa dos bolcheviques. E é aí que vem esse texto do Lenin, rompimento da unidade sob a camuflagem dos clamores pela unidade. O Lenin quer arrancar os pelos do cu com esse texto do Trotsky, porque o maluco que não tem opinião funda uma revista contra o faccionismo e dizendo que todo trabalhador que adere à linha bolchevique está confuso e que os bolcheviques estão promovendo o faccionismo. Mas isso era o Trotsky antes da Revolução de Outubro. Depois o Trotsky, ele recebeu um chamado divino, ele viu a luz e entrou e se tornou o maior bolchevique que já viveu depois do Lenin. What? Gente, todas as críticas que o Lenin faz ao Trotsky aqui vão se repetir. Todas. Acusação de faccionismo, acusação de política vacilante, ultra-esquerdismo, falta de crença no campesinato, falta de crença na possibilidade do desenvolvimento do socialismo na Rússia. Tudo que o Trotsky fala antes, ele fala depois. Tudo! Como comenta Jean-Jacques Marie em sua biografia de Lenin, a Conferência de Praga suscita a raiva de todas as demais correntes que, exceto os partidários de Plekhanov, hostis aos liquidadores, criam um comitê organizador cuja ponta de lança é Trotsky, onde ele defende lemas unitários como um único proletariado, um único partido, enquanto condena os dirigentes leninistas. O seu papel central nesse agrupamento leva Lenin a se enfurecer com ele novamente. Em agosto, Lenin o qualifica de charlatão, diplomata mesquinho e conclui: como todos os conciliadores de sua espécie, é muito mais perigoso que os próprios liquidacionistas. Como Marie comenta, a violência desta denúncia se explica facilmente. Somente a batalha unitária de Trotsky pode unir as distintas frações hostis ao bolchevismo contra ele.
E batendo nele com força, Lenin acerta as contas com os conciliadores entre os bolcheviques, como Nogin, Rykov, Stalin, favoráveis à unidade de todas as correntes. Portanto, conciliadores, segundo Lenin. Também em sua autobiografia, Trotsky retrata o período dessas disputas entre as correntes e sobre a Conferência de Viena da seguinte maneira. Em 1912, quando a curva política na Rússia deu uma inequívoca virada para cima, tentei convocar uma conferência sindical de representantes de todas as facções social-democratas, para mostrar que eu não estava sozinho na esperança de restaurar a unidade da social-democracia russa. Posso citar Rosa Luxemburgo. No verão de 1911, ela escreveu: apesar de tudo, a unidade do partido ainda poderia ser salva se ambos os lados fossem forçados a convocar uma conferência juntos. Em agosto de 1911, ela reiterou: a única maneira de salvar a unidade é realizar uma conferência geral de pessoas enviadas da Rússia, pois todas as pessoas na Rússia querem a paz e a unidade, e representam a única força que pode trazer os galos de briga no exterior para os seus sentidos. Entre os próprios bolcheviques, a tendência conciliatória ainda era muito forte, e eu esperava que isso induzisse Lenin também a participar em uma conferência geral. Lenin, no entanto, empreendeu com toda a sua força contra a União. Todo o curso dos eventos que se seguiram provou conclusivamente que Lenin estava certo. A conferência reuniu-se em Viena em agosto de 1912, sem os bolcheviques, e encontrei-me formalmente em um bloco com os mencheviques e alguns grupos díspares de dissidentes bolcheviques. Este bloco não tinha base política comum, porque em todos os assuntos importantes eu discordava com os mencheviques. Mais contextualização pode ser encontrada consultando as notas do próprio Trotsky, algo que Ian não parece fazer com muita frequência, nunca é demais repetir. Por exemplo, sobre o Bloco de Agosto, temos a seguinte passagem na autobiografia do dirigente revolucionário. O episódio do Bloco de Agosto foi incluído em todos os livros didáticos anti-Trotsky do período dos epígonos. Para o benefício dos novatos e dos ignorantes, o passado está aí apresentado de tal maneira a sugerir que o bolchevismo saiu do laboratório da história completamente armado. Depois de seu retorno à Rússia, em 1917, Lenin fez o último esforço para ficar em termos com os mencheviques internacionalistas. Quando eu cheguei da América em maio do mesmo ano, a maioria das organizações social-democratas nas províncias consistia de bolcheviques e mencheviques unidos. Na conferência do partido em março de 1917, alguns dias antes da chegada de Lenin, Stalin estava pregando a união com o partido de Tsereteli. Mesmo depois da Revolução de Outubro, Zinoviev, Kamenev, Rykov, Lunacharsky e dezenas de outros estavam lutando por uma coalizão com os social-revolucionários e os mencheviques. Esses são os homens que estão agora tentando sustentar sua existência ideológica com histórias de arrepiar os cabelos sobre a Conferência Unitária em Viena de 1912. O próximo relato na autobiografia de Trotsky é ainda mais interessante para esse nosso caso aqui. Saca só. Quando eu disse a Kamenev, na minha chegada em Petrogrado, que nada me separava das famosas teses de abril de Lenin que determinaram um novo curso de seu partido, a única resposta do primeiro foi: eu devo dizer que não. Antes de me juntar formalmente ao partido, eu tomei parte nos rascunhos dos documentos bolchevistas mais importantes. Nunca entrou na cabeça de ninguém perguntar se eu havia renunciado ao trotskismo, como eu fui questionado milhares de vezes durante o período do declínio dos epígonos. A única justaposição de trotskismo e leninismo que era escutada naqueles dias estava no grupo dirigente do partido, onde eles acusavam Lenin de trotskismo durante o mês de abril. Kamenev fez isso abertamente e com muita insistência. Outros o fizeram mais cautelosamente, por trás dos panos. Eu tive que argumentar que Lenin não chegou ao meu ponto de vista, mas desenvolveu o seu próprio, e que o curso dos eventos, substituindo a aritmética pela álgebra, tinha revelado a identidade essencial de nossos pontos de vista. E é isso o que realmente tinha acontecido.